Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui em mais um momento, né? A gente vai bater mais um papo. Então, eu sou o professor José Nilton dos Anjos. Vou estar hoje, vou estar na pós-graduação da Unigrade, né? Com o tema assistência de enfermagem relacionada às patologias do sistema respiratório. E a gente vai bater um papo aqui nesse vídeo em relação a alguns temas, né? Vamos lá. Opa. Então, nosso tema que a gente vai tratar hoje nada mais é do que a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que vocês vão ver em algumas abreviaturas como SIMP, né? Que ela geralmente vai estar potencialmente, né, associada ao COVID. O que é que a gente tem dessa síndrome atualmente? No mês de abril começou algumas situações de casos, né? No primeiro momento eles confundiram porque se assemelhavam muito com a síndrome de Kawasaki, mas aí foram visto que essa síndrome, né, ela está associada ao coronavírus, ao SARS-CoV-2 daí. Então, essas crianças geralmente estavam saudáveis, né, mas começaram a apresentar alguns sintomas. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde fizeram alguns avisos e pontuações, né? A gente já tem também isso publicado na China, Europa, Estados Unidos, né? Sobre o aparecimento disso, então ela já está comprovado cientificamente, onde crianças e adolescentes que manifestam a SIMP, né? Geralmente são saudáveis, mas podem apresentar alguma doença crônica pré-existente, né? Tipo alguma doença imunossupressora, tem uma leucemia ou outra patologia do tipo. Mas o que é importante a gente bater um papo sobre isso? Primeiro a gente vai tentar conhecer um pouquinho mais em relação a essa síndrome. Lembrando que quando em julho e agosto, quando começou a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde a fazer essas pontuações que o departamento foi muito científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, foi muito feliz em começar já a encaminhar, a publicar. Isso tornou para nós que estamos na ponta mais fácil poder fazer a identificação e juntamente a terapêutica necessária para isso aí. Mas para quem não sabe ainda, é importante dizer que essa doença, a gente vai falar daqui a pouco, ela é de notificação, né? Então você vai ter que notificar lá. Por quê? Essa doença, ela vem geralmente após a infecção aguda, né? Pelo SARS-CoV-2, relembrando lá que a gente tem que ter um teste positivo, né? A gente vai discutir daqui a pouco na questão do diagnóstico para isso aí. E ele vai ter algumas características, como eu falei, que são próximas, né, semelhantes aí à síndrome de Kawasaki, né? Então, até a própria questão da síndrome do choque, né? A gente também tem uma outra situação que ela também tem sintomas relacionados a, não sei se vocês já ouviram falar, a síndrome de ativação macrofágica, né? Ou choque tóxico. Vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês que vai começar a vocês perceberem que às vezes você pode ter visto isso, né? Essa criança, ou vocês poderão ver futuramente aí. Passa o slide. Então a gente teve aí, no primeiro momento, uma série de casos e as crianças que manifestaram primeiramente Brasil foram de 4 a 7 anos. O que é que essa criança apresentava? Na pele, você está vendo bem essas placas, né? Bem do choque tóxico mesmo, como se fosse uma reação anafilática, né? Então a gente vê aí tipo do choque, essa pele. E aí esse paciente ele cursava com uma febre alta e persistente. E aí algumas pessoas ainda falaram, pô, a febre parece muito com a febre da chikungunya, né? Porque ela é alta, vai chegar aí 40, 41, você dá a medicação, demora para ceder. Então, principalmente se você tomar paracetamol, né? O paracetamol ele tem um tempo, né? Maior para poder
resultar no cessar da febre. Então, a gente vai ficar com essa criança aí tendo febre, os pais, e aí é uma atenção que a gente faz. Os pais geralmente vão dizer, pô, mas tomar medicação, às vezes vão querer até dar uma medicação com dose maior, né? Pela minha experiência de pronto-socorro, a gente chegava os pacientes, a mãe dava a medicação, tinha 15 minutos, e aí às vezes não era necessário dar medicação novamente, mas a mãe queria que tomassem a medicação dentro do hospital. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado que os pais podem fazer uma situação que é doses cavalares da medicação, porque já que essa febre não cede, eu vou jogar mais dipirona, vou jogar mais paracetamol para essa criança. Então, a gente tem aí exantemas, essas placas exantemáticas de formas variadas ao redor do corpo da criança, pode vir na face, né? A gente tem crianças que vêm apresentando aí conjuntivite, não purulenta, logicamente, edema de mãos e pés, dor abdominal, vômito, náuseas. Mas, Nilton, tem outra manifestação clínica que esse paciente pode vir apresentar? Tem, gente. Esse paciente ele pode vir do ponto de vista cardíaco, né? Ele pode vir do ponto de vista renal, ele pode vir do ponto de vista dermatológico. Dermatológico a gente olha e já vê logo, né? Devido à questão das placas eritematosas. A gente tem aí a questão gastrointestinal, o paciente pode vir aí náusea, diarreia, e também com alterações de quadro clínico hematológico e neurológico. Pô, Nilton, eu tenho tudo isso aí, além do respiratório, o paciente pode vir trazer esses pacientes? Pode. Se você me perguntar, ele vai trazer tudo junto? Vai chegar com todos juntos? Não. Ele vai chegar com comprometimento de 2 ou mais sistemas. Pode chegar com o respiratório e o dermatológico, pode chegar com o cardíaco e o respiratório, e aí depois ele evoluir. Então, os sintomas deles, né, os sinais e sintomas, geralmente eles são graves, principalmente a questão cardiovascular. Por que a questão cardiovascular ela vem aí com uma pegada um pouco mais grave? Então, ela pode causar pericardite, pode causar miocardite, ela vem e pode causar um choque cardiogênico. Pô, isso tudo. Agora imaginem vocês em um hospital que você não tem uma monitorização, né? Porque se você está dentro da UTI, tranquilo. Mas se você não está dentro de uma UTI, aí é uma situação que a gente vai ter que estabilizar a criança para poder fazer a transferência, né? E aí a gente vai ter que colocar lá na regulação, fazer todos os protocolos de regulação bonitinho, como consta o regulamento, mas encaminhar essa criança, porque às vezes em um pronto-socorro de uma cidade um pouco pequena, você não vai ter a situação dos equipamentos e do local correto para o manejo. Do ponto de vista renal, o que é que essa criança vem apresentando? Então, você chega lá, essa criança ela pode até necessitar, dentro da UTI, né, de fazer uma diálise, devido a uma insuficiência renal, uma lesão renal aguda, né, que pode acometer essa criança dentro da UTI ou ainda em pronto-socorro. Geralmente vai acontecer mais naquela fase aguda, nos primeiros, né, porque não foi tratado ou postergou o tratamento. E aí, como a gente tem uma situação no corpo humano que é a lei da compensação, os sistemas vão tentando compensar, então, às vezes, o sistema renal ele pode ser um secundário aí e acabar com a lesão renal aguda, esse paciente precisar aí fazer uma diálise. Respiratório, o paciente pode chegar lá com hipoxemia, já que a gente está associando ao COVID, né? Então, ele pode chegar com hipoxemia, pode chegar com uma situação de taquipneia, né? Para vocês, COVID causa isso, então esse paciente, quando ele vem com danos respiratórios, né? Ele vem com a questão aí dessa disfunção, dessa dificuldade de respirar, dessa dispneia, e aí junta a dispneia, a taquipneia, e aí você vai fazer a hipoxemia. Do ponto de vista hematológico, quando a gente faz os exames laboratoriais, eu posso ter diversos exames alterados, né? Com risco aí de uma trombose.
Não sei quem já está lendo aí um pouco mais sobre o Covid. O próprio Covid ele causa isso. Ele traz para a gente essa situação dessa trombose, né? É, Mais tarde eu conto, tive Covid, então tive a forma moderada, tive danos hematológicos, né? Então a gente sabe muito bem aí em relação a isso, que esses sintomas podem ser graves. Então, dedímero alterado, você pode vir a ter fatores de coagulação, né? Uma situação de plaqueotopenia, né? Coagulopatia de consumo, que eu tive também, né? Não, suspeitei ter, desculpem. Alterações gastrointestinais. Aí vai ser dor abdominal, vai ser náuseas, que esse paciente pode vir até aí junto com a questão da diarreia. Outro sistema que está comprometido, né? Aí o neurológico, você falou lá, o paciente pode ter convulsão? Pode ter convulsão, principalmente criança, além dessa situação que ele tem essa febre persistente aí. Então, diante desse quadro, me chama a atenção, porque se doenças somente respiratórias causam aquela luz de alerta, imagine aí agora uma manifestação respiratória associada a todos os sintomas, a todos os outros sistemas, trazendo para a criança uma falência múltipla, né, de órgãos. É o que chama a própria, o SIMP, né, multissistêmica. Então é muito importante a gente ter uma atenção, né, especial para esse paciente aí, principalmente para detectar. A evolução do paciente. Caramba, mas esse paciente pode evoluir de forma negativa? Pode. A gente sabe que às vezes a terapêutica não é feita naquele momento, né? Na hora de ouro, não é feita de forma correta, dose, não achou o hospital correto, não achou. A mãe demorou muito tempo de levar ao hospital, né? Então tem N's. Eu poderia citar aqui junto com vocês, pontuar N's causas que isso não aconteceu. Então a gente tem aí choque, pode ser evolução daqueles outros sintomas. O paciente pode vir com derrame pleural, ascite, AVE, alteração de exames laboratoriais e necessidade da ventilação mecânica. Eu vou ter que fazer o quê? Um processo de intubação orotraqueal, deixar esse paciente em IMV, né? Que é ventilação invasiva mecânica, na tradução. O que é que os artigos hoje eles estão falando em relação a SIMP, né? Então, em primeiro lugar, que vai existir uma progressão da insuficiência respiratória para esse paciente. Então, paciente que chega lá para você, né? Com a SIMP, então você vai chegar o quê? Pô, e agora? Pô, o que é que eu vou fazer? Atentar para o sistema respiratório, logicamente que a gente vai tratar todos os outros, porque esse paciente ele vai evoluir rapidamente. Se você perde o time desse paciente, né? E ele evolui com insuficiência respiratória, você não consegue, o que vai acontecer é o paciente ter uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória, e aí a gente reduzir as chances desse paciente. Outra situação que a gente ainda tem, né? Nisso aí,